Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos esses queridos irmãos conectados nessa corrente de amor, de estudo, de felicidade, que é o Grupo Espírita Amigos da Luz, unindo o Japão, o Brasil e o mundo todo nessa corrente de paz e esperança do Evangelho Redivivo de Jesus. Todos nós conectados aqui em mais um sábado, para aprendermos juntos, para compartilhar nossas vidas, nossas experiências, buscando sempre nos melhorar cada dia mais. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, a essa noite de estudos muito especial. Para que a gente possa dar início com muita paz, com muita alegria, convido a todos para que fechemos nossos olhos, preparemos nosso coração, para que neste momento possamos nos conectar ao Mestre Jesus. Querido Mestre, exemplo que temos, governa nosso planeta e nossa jornada espiritual aqui na Terra. Leva neste momento a nossa vibração ao mais alto, ao encontro do Criador, para que possamos, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, ainda que à distância, mas com o advento da internet, com as maravilhas da tecnologia, podemos nos conectar e vibrar juntos, em uma só voz, em um só pensamento. Relembrar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Relembrar que a paz e a felicidade só dependem de nós, que a caridade é o caminho e que é preciso estudar bastante para que possamos ter condições de colocar em prática o amor verdadeiro. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar. Graças te damos de termos condições de nos conectarmos e estarmos aqui para um ajudando o outro, um fortificando o outro, irmos nos lapidando pouco a pouco. E do mais alto, venha a inspiração para nossa irmã Carla, que trará o ensino da noite, para que através dela recebamos a mensagem de paz e esperança do universo. Confiados na assistência dos mentores deste trabalho, dos nossos anjinhos da guarda, damos início ao estudo dessa noite. Que assim seja. E é nesse clima de paz e esperança que daqui a pouco vamos convidar essa irmã queridíssima, que é a Carla de Paiva, a trabalhadora mais assídua da doutrina espírita que eu conheço, que divulga o Evangelho de Jesus, Rede Vivo, para todos os cantos, né? Está à frente lá do IGES todo domingo, trazendo alguém para trazer o estudo e nos trazendo tanto conhecimento. Uma irmã que a vida me deu, amo essa pessoa, Carla de Paiva. Mas antes, vamos convidar nosso irmão Marcos Bragato, que hoje está numa paisagem maravilhosa ali no fundo dele, né, trazendo o Quintal da FEB, para nos trazer a leitura da noite. Marcos, fica à vontade. Obrigado, Jefferson. Vamos lá, então. É o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item 6º. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa,
Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Então vamos aqui aos comentários de Kardec. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas, em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, passando a palavra aqui, a Carla, não é isso? Que vai conduzir aqui as nossas reflexões. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Parabenizo, né, vocês por esse grupo de estudo maravilhoso que está sempre se reunindo aí para poder juntos, né, estudarem a nossa doutrina maravilhosa. E espero poder
contribuir um pouquinho aqui com vocês, né? Muito honrada com o convite do nosso irmão Henrique para estar aqui. Agradeço ao Jefferson pela apresentação, um irmão muito querido, né? Todos vocês são pessoas muito especiais para mim. E hoje, né, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa passagem do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? O capítulo que nós estamos aqui estudando. E nesse item, né, do chamamento aí de aqueles que dizem Senhor, Senhor, né, não entrarão no reino dos céus. Então, nós estamos estudando aí esse capítulo sobre esse chamamento, né, e aí a gente tem aí uma reflexão sobre o verdadeiro cristão, né, que é reconhecido pelas suas obras. Então, a gente passou ali, vocês passaram sobre outros itens aí, festim das bodas e a porta estreita, e a gente vai chegando aí ao caminho para esse verdadeiro cristão, né, que a gente está aí reconhecendo através das obras, porque, né, como foi falado nesse capítulo também, né, a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los a todos, ou seja, a gente precisa compartilhar o conhecimento, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente tem, né? Então é preciso crer, orar e agir, né? A gente precisa de ações na nossa vida. E então é preciso, né, a gente encontrar esse item, começa aí com a gente tem 3 passagens, né, do Evangelho, 2 de Mateus, uma de Lucas, e em suma, né, a gente precisa compreender, lembrar sempre o sentido das parábolas, olhar o tempo, a cultura, o contexto em que elas eram trazidas, e aí trazer elas para o nosso dia a dia, contemporaneizar, né, trazer aqui para a gente o nosso dia a dia. E aqui nós estamos falando especificamente sobre, né, esse chamado para o reino dos céus. Nós estamos aí falando de um chamamento, né, porque Jesus diz, especifica para nós, que não entrarão no reino dos céus aqueles que apenas disserem, né? A gente tem aí da boca para fora. O que que a gente tá trazendo, né? A gente tem que pensar na lei de Deus. A lei de Deus, né, com a sua misericórdia infinita, traz para nós, né, como resultado, dar a cada um segundo as suas próprias obras. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque quando a pessoa está pronta, é notório, né? O trabalho vem e a pessoa reconhece esse trabalho não como um sacrifício, mas como uma alegria em servir, né? A gente pega aí, por exemplo, vendo aí algumas entrevistas, né? Reportagens, teve até um documentário ali de Chico Xavier, onde falam, né, sempre perguntam para ele como ele dava conta de tantas coisas, né, ele se sacrificava tanto, o seu tempo, né, o lazer que ele não tinha, o descanso que ele não tinha, e a gente vê ali Chico sempre dizendo, né, com um sorriso nos lábios e aquela paz, aquela calma que transparecia, de que para ele aquilo não era sacrifício nenhum, era uma alegria servir, né? E para quem estava de fora, aquilo parecia um esforço sobre-humano, né? Dele estar ali fazendo tudo aquilo com aquela constância. Então a gente vê aí um exemplo, né, de um trabalhador pronto para servir, que não reconhecia, na verdade, aquilo como um sacrifício, não reconhecia, ele estava apenas trabalhando. Ele estava apenas fazendo o seu trabalho, né? E então, Kardec nos traz, né, essa afirmação de que é preciso uma base para a gente compreender, né, esse novo patamar de evolução, aí aonde a gente vê o trabalho, né, para o servir ao próximo, né, o nos traz ali que não entrarão no reino dos céus aqueles que apenas falarem. E a gente tem aí um falar da boca para fora, né? Senhor, Senhor. Não basta, ele traz aqui as genuflexões, né? Nos ajoelharmos e orarmos. A gente tem, né, um estudo também ali no Evangelho, onde a gente, onde é trazido para nós a questão da prece, né? O orar, que a gente sabe que às vezes um orar sincero, com
pensamentos, com palavras boas, ele vale muito mais do que as preces decoradas, do que aquelas preces ditas repetidamente, que não significam nada para a gente, que não estão saindo do nosso coração, estão saindo apenas dos nossos lábios, né? Apenas como um exemplo. Mas aqui, a fala de Jesus vai muito, assim, para além dessa questão, né, da prece propriamente. Ele está trazendo aqui para nós exemplos, questões de comportamento mesmo, né? Então, a gente vê que o convite de Deus, né, para que a gente possa entrar, então, no reino dos céus, ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida. A cada momento é preciso que a gente aceite o convite para que a gente se transforme, para então a gente conseguir entrar no reino dos céus, né? Então, a gente tem aqui, trouxe para vocês a passagem do Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel diz assim que enquanto a criatura... Ah, desculpa, lição 74, Nossa Cruz. Emmanuel diz que enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-irracional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento, né? O que que significa? Quando a gente acorda, quando a gente tem esse despertar, a gente se conscientiza de que esse chamado, ele é individual, né? Então, assim, quando a gente percebe que a necessidade da paz, né, dentro de nós mesmos, a gente descobre a cruz que cabe a cada um de nós para o nosso próprio burilamento, porque é um caminho individual, é um caminhar individual, e cada um de nós tem, né, etapas a serem percorridas. Então, esse chamado, né, quando ele vem, a gente se cansa daquilo que a gente vivia, né? É o que a gente pode chamar aí a morte do homem velho, o início, né, do caminhar do homem novo. Então, a gente deixa para trás atitudes que não têm importância, a gente deixa para trás situações com as quais a gente se importava, que deixam de ter importância para nós, né? A gente passa a olhar aos nossos irmãos com outros olhos, com olhares caridosos, né, de piedade, fraternidade, amor ao próximo verdadeiramente, né? Então a gente percebe isso. Esse chamamento vem, a gente precisa, né, entender, reagir e perceber para onde está direcionada a nossa vontade, né? A gente se transformar aí nesse homem de bem, né? Que lá no Evangelho vem para nós aí o significado do verdadeiro espírita, né? Aquele que está aí trabalhando suas más inclinações, domando a si mesmo para poder melhorar, né? Mas aí, voltando aqui à passagem, ele fala do reino dos céus, né? A gente lembrar, então, que o reino dos céus não é um lugar físico, mas um lugar aonde nossos corações se afinizam, né? E aonde o coração de cada um de nós está afinizado. Que a gente faça essa reflexão, né? Porque o reino dos céus, ele não é algo fora da gente, ele é alguma coisa dentro de nós, né? Que nós construímos a partir do nosso interior. E com as bases dessa construção, o reino dos céus, ele excede a figura do indivíduo e ele alcança, assim, um patamar mais elevado, né, alguma coisa para além disso fisicamente que nós estamos aqui, né, e ele impacta o mundo que nos cerca. Então, existe uma proposta aqui nessa passagem diferente, né, da adoração externa. A gente está falando de uma adoração interna, o reino dos céus em nossos corações, o reino dos céus em cada um de nós. Então, a gente pode ter aí, passar na nossa cabeça exemplos, né, de comportamentos. A gente tem aí pessoas que, quando estão no seu dia a dia, são de um jeito, quando vão ali para atividade no centro, para o grupo de estudos e etc. Tá lá, fala baixinho, fala manso e tal. Saiu dali, já começa a falar alto, começa a brigar com as pessoas, perde a paciência, né? Tá na rua, tem uma pessoa, nossa, a pessoa anda devagar demais, sai da minha frente. Então, assim, mesmo que você não verbalize, você está pensando.
e aí chega ali no centro, bom dia, irmão, como vai? Sabe? Então, e aí? Quem é você? Você é aquela pessoa do centro, você é aquela pessoa da rua, né? No dia a dia, né? Majoritariamente o seu tempo. Quem é você? Então, é preciso que a gente seja essa pessoa calma, tranquila, né, com paciência para com os nossos irmãos e para conosco também o tempo inteiro. Não apenas naquele momento ali, né, de reflexão, de estudo. É claro que começa ali. A gente está ali vendo outras pessoas também com essas atitudes, a gente se inspira, a gente se envolve, né? Mas é preciso que a gente faça um exercício de se manter assim durante todo o tempo. Porque senão nós seremos como essas pessoas aqui que Jesus traz, né? Que dizem lá, Senhor, não profetizamos, Senhor, não curamos em seu nome. Curaram, beleza, estava lá no centro, rezando, falando, estudando, mas saiu dali, ó, estava da boca para fora, não estava introjetado, né, nas pessoas. Então, a gente precisa entender isso, então, que vem de dentro para fora. Não adianta a gente, né, vestir um papel, né, vestir uma roupa ali, assumir um papel em determinados ambientes, ser uma pessoa pacífica e fora dali, não. Então, a gente tem que compreender, né, a importância da gente introjetar isso, o reino dos céus dentro de cada um de nós, né? Então, a gente trabalhando aí, a nossa conexão com o alto, sabe? É individual mesmo. Então, por isso que ele traz, né? Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso sentir o evangelho dentro de nós, né? Então, quando nós começamos a entender o evangelho, as nossas prioridades se alteram, as nossas noções se alteram. E aí, gente, por vezes, quando a gente abre, quando a gente estende o nosso olhar, pode acontecer da gente se distanciar do que era comum para nós, né? O nosso próprio comportamento do passado já não faz mais sentido para nós. E aí pode ser, né? É o que a gente, né? Que eu falei agora há pouco, né? O homem novo vem chegando, a gente deixa o homem velho para trás, e pode ser que as pessoas que estão ao nosso redor não nos acompanhem. Pode ser que as pessoas que estão ali, os nossos amigos, os nossos familiares, pode ser que eles não compreendam, porque ainda não chegou o momento deles. Mas vai chegar, a gente pode ter certeza, nós estamos caminhando, né, para isso. Só que a gente precisa ter paciência, porque às vezes, assim, paciência e olhar com olhar de caridade, misericórdia, como Deus tem para conosco, para com os nossos irmãos. Porque como o nosso comportamento muda, o nosso entendimento muda, às vezes, aquele grupo de amigos, aqueles colegas de trabalho que têm um determinado comportamento, eu não me afinizo mais com eles, porque eu já modifiquei o meu olhar, eu tenho outras necessidades, né? E aí, tudo bem eles estarem naquele momento, mas eu preciso entender que não é mais o meu. E às vezes há uma crítica, né? Às vezes as pessoas acabam nos olhando de outra forma, mas é porque a gente já caminhou um pouquinho a mais e eles ainda não. Então, assim, a gente precisa entender que pode ser que isso aconteça, mas é porque cada um de nós, né, tem o seu momento. A gente tem a nossa própria proposta de internalização, né? E eles também terão a deles. Então, eles precisam internalizar e a gente também. Mas nós estamos, né, trabalhando o nosso e cada um vai trabalhar aí o seu. Então, é preciso compreender que mundo material e mundo espiritual, eles constituem também etapas do nosso aprendizado. Né? A gente precisa do material, é muito importante, a gente aprende bastante enquanto estamos no mundo material, por isso a necessidade da encarnação, e o espiritual também, então a gente precisa saber lidar com essas duas vertentes, né? Tomar o que tem de importante do material e do que tem de espiritual para que a gente possa se desenvolver aí nos dois planos, né? Nos dois planos nós somos convidados a evoluir e a exemplificar os exemplos de Jesus. Então, aonde quer que nós estejamos, nós temos a oportunidade de vivenciar e exemplificar o Evangelho de Jesus. E então a vivência, né, do Evangelho, ela deve ser feita em todas as oportunidades, todas as circunstâncias da vida, sob pena de não entrarmos então aqui no reino dos céus, como a passagem nos traz. Mas se a gente não conseguir, não tem punição, não tem castigo divino. A gente sabe, né, que Deus, infinitamente bom e justo, não traz punições para nós. O que acontece quando a gente se afasta das leis divinas é normal que consequências recaem sobre nós. Mas quando as consequências, na verdade,
porque nós estamos, então, fugindo da nossa própria felicidade, né? Que tá lá na questão 614, Livro dos Espíritos, né? Tem lá que a lei de Deus é a única para a felicidade do homem. Então, quando nós nos afastamos, a gente tem aí que a gente sente uma infelicidade, mas porque nós estamos, na verdade, não é uma punição ou um castigo, é porque nós estamos nos afastando da lei de Deus, né? Então, tudo é o nosso comportamento, né? O céu e o inferno, a alegria, a infelicidade, a felicidade, está ali, é uma resposta, né, às nossas ações. Então, aqui nós estamos falando da felicidade real, e não da transitória, momentânea, estamos falando, né, o reino de Deus, felicidade real, né? Por isso, esse afastamento, né, traz aí o que a gente pode sentir como uma infelicidade. E lá no Livro dos Espíritos também, na questão a 621, tem lá, né? Por que a gente se afasta, então, da lei divina? Daí ele diz, quando começamos a impor condições para nos aproximarmos do Evangelho. Só que Jesus nos ensinou que em todas as circunstâncias da vida nós devemos praticar o bem. Então, assim, quando nós começamos a impor condições, quando nós começamos a nos afastar do caminho, a gente sente, então, essas dificuldades, a gente pode sentir, né, essa infelicidade. A gente precisa se atentar de que a todo momento a gente tem a oportunidade de praticar o bem e que a gente possa, então, seguir, né, esses momentos, ter essa oportunidade. E aí, tem uma passagem aqui de Emmanuel também, na obra O Reformador, chamada Homens de Fé, que ele diz aqui, sobre essa dificuldade, né? E que a cada servidor a sua tarefa. Então, ele fala que a gente não se afirme inútil ou desprezível, entendendo o trabalho que o mundo reservou a cada um de nós, não te ausentes da ação. Então, assim, mesmo que diante da dificuldade, a gente precisa entender a necessidade da gente agir. E Emmanuel segue aqui, que entre a estaca de partida e o ponto da meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por fazer. E aí ele diz aqui que a obrigação hoje é intransferível para cada um. Não obstante, a possibilidade nessa mesma obrigação possa alterar-se amanhã. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe, e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Emmanuel está nos trazendo aqui a questão de que cada servidor, a cada servidor a sua tarefa. O que ele quer dizer aqui para a gente é que a gente precisa entender que a gente está onde a gente precisa estar para aprender, para evoluir, para crescer, sem ter aquela síndrome do coitadinho, do eu não dou conta, eu não consigo. Às vezes alguém te chama para fazer uma tarefa, você diz, mas eu ainda não estou preparado. Ou então uma falsa humildade de dizer, não, mas assim, eu ainda não estou capacitado para isso, eu ainda não estudei o suficiente. Mas se você não começar, você nunca vai chegar lá. E Jesus precisa dos seus trabalhadores, ele precisa que nós estejamos ali. Então a gente precisa sair a caminhar, a gente precisa sair a pregar o seu evangelho, a fazer as atividades que nos são postas. Cada um tem o seu momento, mas se a gente ficar esperando, né, Deus bater ali na nossa porta e trazer aqui, né, numa bandeja para a gente nunca vai chegar lá. A gente precisa se esforçar, sair da nossa zona de conforto para poder, então, tentar aí entrar no reino dos céus, fazer a nossa caminhada para chegar até lá. A gente precisa, né, aproveitar as oportunidades de crescimento e evolução que nos são dadas através, né, das nossas próprias cruzes que a gente carrega, das nossas dificuldades, dos trabalhos que nos são postos, enfim, do que Jesus nos coloca através até das dificuldades, através das oportunidades, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E nós podemos cooperar com a nossa fé, com o nosso trabalho, né, para poder construir, então, como ele traz aqui na passagem, a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, né? A gente precisa, então, trabalhar uma fé fundada, né, na casa construída sobre a rocha.
Então, a gente caminhando na direção do reino dos céus, isso significa entender a relação entre misericórdia e justiça. Vai chegar um dia em que a misericórdia vai ocupar também o lugar da justiça. O que a misericórdia não pode é ocupar o lugar da injustiça, porque as leis divinas, elas sempre operam para estabelecer um equilíbrio. Então, a gente está aí pensando na justiça nesse sentido, mas a misericórdia, né, em algum momento, quando nós estivermos também nesse momento, ela vai ocupar aí inclusive esse espaço da justiça, porque teremos outro olhar, teremos outras oportunidades aí vivenciando mesmo, deixando para trás o homem velho. E então é preciso a gente entender aqui a diferença entre trabalho e redenção. O trabalho, ele nos aperfeiçoa, através do trabalho que a gente se aperfeiçoa. Então, entender o chamamento para o trabalho, né? E esperar, assim, dar oportunidade para os outros também, para poderem trabalhar, para poderem se desenvolver, cada um de nós, trabalharmos as nossas dificuldades, trabalharmos aquilo que a gente sabe que a gente precisa melhorar, aceitando todas as oportunidades que nos são colocadas. Lembrando, gente, que a proposta do trabalho, ela vem para nós e a resposta ao trabalho bem desenvolvido é sempre mais trabalho e não repouso, né? Então, assim, o trabalhador que mais trabalha é aquele que tem, a ele é dado mais responsabilidades, ou seja, mais trabalho. Então, né, o famoso muito será cobrado de quem muito recebeu, porque pensando assim na figura do, né, olhando ali um campo, a plantação, né, o agricultor ele vai dar mais atenção para aquela árvore que está frutificando e não para aquela que está murchinha ali. Ele vai dar atenção também, mas ele vai colocar mais, né, a sua energia naquela ali que tá produzindo os frutos. Então, sim, quando tem trabalho, a resposta é sempre mais trabalho. E a gente precisa, né, olhar para isso. A gente acha que a gente vai trabalhar, e aí, de repente, a gente vai lá para o nosso lar, vai ficar tocando harpa lá, descansando o dia inteiro. Pelo contrário, vai chegar lá e vai trabalhar mais ainda. Quanto mais preparado, mais trabalho vem. Né? Então, a gente olhar para isso, é isso que Jesus nos diz aqui. A gente precisa entender, a gente precisa trabalhar e vivenciar, né, o evangelho no nosso dia a dia. Então, não reclamar, né? Ah, mas eu estou tão cansada. Então, assim, parece que, nossa, eu acabei de começar um trabalho aqui, já me ofereceram mais outros, né? Eu brinco, esses dias eu fui semana passada, teve uma noite de caldos lá no centro, e aí eu encontrei uma amiga, ela falou assim, eu tô fazendo um trabalho assim, assim, eu falei, nossa, vamos trabalhar com a gente lá na gestão editorial da FEEGO Editora, a nossa federação aqui, porque a gente está precisando de trabalhador. Ela, nossa, Carla, mas eu só te falei que eu tô lendo um livro. Aí eu falei, então, e eu tô te falando que a gente está precisando de trabalhador, vamos? Aí ela riu, né? Falou, nossa, não pode passar perto de você que está chamando para trabalhar. Você acha que todo mundo dá conta igual a você? Eu falei, eu não sei, mas assim, eu acho que se eu dou conta, você dá conta também. Vamos, ela, eu vou pensar. Então, assim, ela falou, né? Você não pode passar perto de alguém que você chama. Eu acho que, assim, é esse chamamento, né? Da gente ir, assim, de repente, você não está esperando, vem um chamado para você. Pode ser uma coisa pequenina, pode ser uma coisa grandiosa, gente. A evolução de cada um de nós, ela é única. A gente não deve se comparar com o outro, né? Não é porque eu faço um trabalho assim que o outro colega tem que fazer assim também. E cada trabalho tem a sua importância, né? Então a gente precisa entender isso para a gente saber o que é esse chamado de Jesus, o que ele quer dizer com esse reino dos céus, como entrar, né? Então introjetar isso em nós. Não adianta a gente da boca para fora a gente dizer e a gente não fazer. A gente reconhecer que está chegando uma oportunidade de trabalho e a gente não aceitar porque a gente está não estou preparado para isso, não me sinto preparado, isso não é para mim. Então, assim, se a oportunidade veio, a gente pode, né, tentar. É claro que a gente não tem que dar conta de tudo também, a gente precisa entender que a gente está aqui no corpo físico, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, a gente tem a convivência com a família que a gente também deve priorizar, porque, né, a gente estuda muito que nossa primeira missão é com aqueles que estão ao nosso redor ali, a família, mas a gente consegue conciliar isso, né, esses trabalhos.
E aí eu vou trazer aqui para vocês uma passagem também do livro Pelos Caminhos de Jesus, o Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 7, que chama Na Transjordânia, sobre a liberdade, ela traz aqui a passagem de Jesus, né? Que Jesus está falando sobre, justamente sobre o reino, sobre a dificuldade, né? Quando a gente tem algumas dificuldades para poder percorrer esse caminho. Então, ela traz que Jesus diz assim: a opção pelo Cristo é uma decisão de largo tempo, sem o entusiasmo da primeira hora, mas que passa e leva à desistência. Que passa e leva à desistência. Não é também uma reflexão demorada que perde a oportunidade. Há um momento de escolha, um momento de decisão. Tomada a resolução, é indispensável abraçar a cruz, olhar para trás, não olhar para trás e seguir, perdão. Toda opção conduz ao contributo de esforços. Mesmo as estradas aplainadas apenas são vencidas pelos candidatos que se movimentam, buscando vencer as distâncias. Ou seja, a gente sair da nossa zona de conforto, fazer além de dizer, né, Senhor, Senhor, fazer além de dobrar os joelhos ali para fazer uma prece da boca para fora. E aí ela segue aqui dizendo que a escolha por Jesus é uma solidão com ele, equivale a uma plenitude individual, sem os demais. O reino é ilimitado, portanto, cabe no coração que não disputa áreas nem posses. Essa renúncia ofende os possessivos e dominadores de coisas nenhumas. Aquele que os ame e compreenda por vê-los enfermos e necessitados, perdendo a vida física em suas mãos, ou a honra em suas agressões, ou a paz aparente em suas beligerâncias, ganhará a vida eterna, e com ela virá resgatá-los de si mesmos. A renúncia tem preço, e o êxito é a sua coroa. A vivência do Evangelho com espírito de abnegação sustenta os laços de família, não os rompe. Escolhido o roteiro, surge a necessidade do equilíbrio na conduta. A consciência do dever leva o discípulo ao serviço e ao silêncio do eu. Uma só coisa lhe basta, servi-lo, através da humanidade inteira, a sua irmã. Para quem ganha um tesouro com o qual se felicita, as outras aquisições não têm importância. Jesus continua ensinando e aguardando aqueles que o queiram seguir para alcançar ditosos a vida eterna com plena liberdade. Então, aqui, Joana de Ângeles nos traz essa questão da libertação, né? Jesus aqui dizendo do reino dos céus também nos tá trazendo a essa reflexão, né? Para a gente olhar aos nossos irmãos que estão ao nosso redor com esse olhar de caridade, porque eles ainda não entenderam, né? Considerando que a gente já compreendeu que a gente precisa, né, passar por isso, passar para além desse chamamento da boca para fora, né, dessa prece da boca para fora, a gente vivenciar. Então, modificar o nosso pensamento, mas principalmente modificar as nossas ações, o nosso resultado, para que nós possamos ser exemplo do Evangelho no nosso dia a dia, né? Como a gente aprende que a gente prega mais com o exemplo do que com as palavras. Então, que nós possamos ser exemplo, que nós consigamos, né, vivenciar através do exemplo os ensinamentos do Cristo, trazer o evangelho para aqueles que estão ao nosso redor, através do nosso comportamento, através, né, da nossa paciência, através do amor que a gente distribui. Então, modifiquemos aí as nossas atitudes, né? O momento é chegado. Se nós estamos aqui fazendo essa reflexão, nós estamos tendo a oportunidade de refletir sobre isso, deixando para trás o homem velho, trazendo então para nós aí o reino dos céus dentro de cada um de nós, através desse caminhar, através dessa jornada individual, mas que vai refletir no coletivo, né? Porque estamos aqui em coletividade, precisamos uns dos outros e vamos nos apoiar. Então é isso, amigos. Essa foi a reflexão que eu trouxe para vocês. Agradeço pela oportunidade e convido vocês a comentarem também. Carla, tudo bem, Carla? Tudo bem. Como que é seu nome? É Adalberto. Adalberto. Oi, Adalberto.
Bem, você é muito novinha. É muito Obrigada. novinha. Eu fico feliz, eu sempre fico feliz quando vejo pessoas novas assim, porque, né, Paulo, a gente já é velho, né, Paulo? Nós estamos já velho, né? E a gente vê essas pessoas assim novas, como o Jefferson, né, também, e o Valmir também, o Marcos, tudo pessoas novas aí, falando com propriedade, falando assim de carreirinha, como falava minha avó, né? E eu fico muito feliz, né, toda essa tua reflexão sobre Senhor, Senhor, né? Eu estava perguntando, eu estava eu estava no outro lado ali e acabei não perdendo aqui a página. E aqui diz: os que dizem Senhor, Senhor não entrarão nos reinos dos céus. E você falou muito bem, né, sobre tudo isso. E nós vamos lembrar que nós vamos, nas próximas lições, nós vamos na 18 ainda, né? Na 18 ainda, nós vamos ver, reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? O que Jesus, quando falou isso, que não entrará, aquele que fica falando Senhor, Senhor, ele fala que os fariseus, todos aqueles hipócritas, né? Os vendilhões do templo, todos eles têm o Senhor, Senhor na ponta da língua. Sabem decor tudo. Eu tenho muito medo daquelas pessoas, né, que decoram o livro dos Espíritos, né? Olha, na 614, na 132, se vejam lá que a 132 na 640, muito clássica, na 625. E agora eles falam tudo, mas na hora de praticar, né, como você deu o exemplo, né, no, no centro espírita é uma pessoa, dentro de casa é outra totalmente, na fábrica, eu falo em fábrica, é que todos nós, a maioria trabalha em fábrica, se comporta de uma maneira, e, e aí Jesus fala, não é aquele que diz Senhor, Senhor, né? Eu sempre falo com o pessoal assim, nós no Brasil principalmente tem aqui o café com o Evangelho, o almoço com o Evangelho, o café da tarde com o Evangelho, e a gente termina a janta no café, né? A janta com o Evangelho. Gente, se não adianta participar de tanto Evangelho se você não fazer a obra. A Carla falou uma coisa interessante, 614. Aquele que se afasta, não existe castigo de Deus, existe consequência, por quê? Você se afastou da 614. Vai lá ver o que está escrito na 614, você vai ver. O sofrimento está ali. Então não adianta, né, Carla, falar Senhor, Senhor, se você não cumprir a lei de justiça, de amor, de caridade. E o que é caridade para Jesus? O que é a verdadeira caridade? É a benevolência, a indulgência com erros dos outros, que isso é difícil a gente tolerar o erro dos outros, e perdão dos pecados. Eu falo assim que eu não perdoo mais ninguém. Porque Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, ou 77 vezes 7, não sei o que lá, é um número lá infinito. O Paulo sabe, eu estou me confundindo com os números aí, Paulo. Mas o que acontece? Ele fala assim, perdoa sempre. Então, para mim não perder tempo, eu já não perdoo mais, porque a gente não se ofende, eu já não me ofendo mais. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas ele te agrediu, não me ofendo mais. E aí você faz o que Jesus sempre falou. E eu aprendi uma coisa assim nesses evangelhos, né? Sobre dar outra face, Carla. Né? Eu sempre assim falo, o que é dar outra face? Que Jesus fala, se alguém bater numa tua face, na face direita, mostra a outra face. E a outra face não é você virar o rosto e dar a outra face. É mostrar a outra face que é o amor. Ele te bateu num lado, ele está mostrando a raiva, o ódio, a incompreensão, né? Um mal.
E quando você vira a outra face, vai mostrar o amor, a compreensão, a indulgência. É essa a outra face. A outra face do mal é o bem. E é, como você falou, 614. Cara, arigatô, muito obrigado. Você é muito bonitinha. Espero que você, menina, continue nessa balada, continue estudando, tá? Quero ver você muitas vezes aqui. Tá ótima. Arigatô. Desculpa eu falar da Obrigada. tua idade, viu, Paulo? Muito bom. Obrigado, Adalberto. Que alegria. Quando a gente fala de nossa cidade, é complicado. A gente ainda está engatinhando ainda. A gente está no Não, começo. gente, mas olha só, a idade física desse momento aqui, espiritualmente falando, tá todo mundo mais velho, tá todo mundo junto, assim, ó, o Igual. Jefferson com essa cara de novinho aí, é tudo mentira, o espírito já tá Já está evoluído, muitas bastante encarnações evoluído. aí, né? Tá, o Jefferson que eu conheço é que ele tá muitas encarnações na minha frente, daqui a umas Ô, 100 encarnações eu é, chego no Jefferson. justamente, eu tenho tanta dívida a mais que a Carla, foi tanta vida a mais que eu acumulei problema, que preciso trabalhar o dobro. E, e o mais legal do raciocínio, acho que o Dalberto sintetizou legal e puxou a principalidade desse tema, que é a nossa real atitude, porque ir lá no centro, sentar a bundinha no banco, escutar a palestra e ainda falar pro colega do lado, mas aquele tio nosso tinha tanto que tá aqui escutando. Ô, mas meu cunhado tinha tanto que saber isso aqui que ele tá falando lá na frente, ó. Porque nunca é pra gente. Nunca a passagem é pra gente, nunca é a gente que tem que aprender. E no centro, a gente é santo. No centro, na igreja, aonde a pessoa estiver, aonde o grupo, o social é mais centrado, é mais pacífico, ele também vai ser. Porque se ele destoa, ele está errado. Se ele, por exemplo, é agressivo no meio de pacíficos, ele é sozinho, ele é feio. E ninguém nunca quer ser feio. A gente quer estar enturmado, quer fazer parte do grupo. Então, no centro, ele é lindo, ele é calmo, ele é pacífico, ele é brando. Às vezes sai para fora, tudo muda, porque na verdade a gente tem três faces. A gente tem aquela face que a gente mostra para a sociedade, para aquele grupo onde a gente está inserido. A gente tem a face que só os nossos íntimos conhecem, nossa esposa, filho, marido, pai, mãe. E tem aquela face que só nós mesmos conhecemos, que é aquela que a gente não entrega para ninguém. Mas é aí que vem nosso principal erro, porque nada é escondido aos olhos de Deus. Os espíritos conhecem os nossos pensamentos, talvez mais íntimos. E quem vai se afinizar conosco? Aquele que combina com a nossa face que só nós mesmos conhecemos. Porque aquela face que os outros conhecem na rua, no centro, no trabalho, aquele espírito que afiniza com a gente, ele sabe que aquela lá talvez é só uma máscara. Mas aquela minha íntima é que ele se afiniza. Será que a gente está se afinizando com bons ou com ruins? Com pessoas de boas índoles ou com pessoas de má índole? Se o externo, o exterior, já é má índole, e já está um caminho errado. Agora, se o individual, porque talvez o externo seja de boa índole, mas o individual ainda é de má, talvez não me adiante. Talvez um pouquinho resolva eu ir no centro, eu fazer o bem, fazer a caridade às vezes. Porque talvez eu faça a caridade, eu levo uma cesta básica, eu ajudo alguém que tem fome ou que tem frio, mas lá no meu íntimo eu estou ajudando pensando assim, ó, estou fazendo porque eu estou comprando o lote, né? Daqui a pouco eu começo a comprar o cimento da minha casinha lá no plano espiritual, daqui uns dias eu compro as telhas, preparando. Mas esqueço que era preciso purificar meu coração, porque chegando de lá, não preciso ter uma casinha pronta, eu preciso ter alguém que me acolha. Eu posso ter alguém que me acolha numa mansão, porque, nossa, você foi uma pessoa tão boa lá na Terra, mas de um coração tão grande que eu queria que você ficasse aqui comigo. Eu queria que você viesse aqui, igual a Carla falou, né? Tocar uma harpa no nosso lar. Mas quanto mais a gente purifica o coração, menos a gente quer ficar parado. Aí quando a gente chega de lá, fala, não, mas você já trabalhou tanto, descansa um pouco. Fala, não, preciso trabalhar mais. Quando Bezerra chegou a oportunidade dele de ó, você está tão resignado, um espírito tão purificado, está na hora de alçar para as esferas espirituais mais elevadas. E ele fala assim: não, enquanto tiver uma alma sofrendo nessa terra, eu quero estar aqui para ajudar. Imagina a gente.
Imagina na comparação, vamos comparar em menos, vamos descer um pouquinho a esfera, vamos se comparar com aquele que a gente olha assim e fala, eu olho o Marcos e vejo nele uma paz espiritual muito grande. Eu vejo o Adalberto e vejo um conhecimento espiritual muito grande. Então vamos se comparar nos nossos irmãos. Vamos tentar ser a paz que eu vejo no Marcos, o conhecimento que eu vejo no Adalberto, a alegria que eu vejo na Carla, e ir lapidando o nosso coração de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, porque afinal é muito longe a escala de evolução, é um degrau por degrau, porque se eu for tentar pular essa escada inteira, eu não vou conseguir, vou me frustrar. Mas cada pedacinho de purificação que eu me faço no Senhor, Senhor, cada vez que eu bato o joelho no chão e peço, Deus, me perdoa como eu tenho perdoado a quem eu ofendi, toda vez que eu perdoo, eu também estou sendo perdoado. Toda vez que eu faço bem, para mim também está fazendo bem. Toda vez que eu estou com o Paulo, que está indo agora, eu me sinto bem, porque é uma pessoa iluminada. É assim que a gente tem que ir caminhando, degrau por degrau, e é assim que eu senti hoje tudo que a Carla nos trouxe. Obrigado, Carla, pela oportunidade de estar contigo mais uma vez. Carlinha, querida, minha companheira aí de trabalho, desses trabalhos que, que nós somos chamados, né? Como ela falou, e Jefferson falou tão bem agora, porque quando chega, é porque a espiritualidade sabe que nós já estamos preparados, a gente já conseguiu esse melhoramento e muitas vezes nós mesmos não sabemos que conseguimos esse melhoramento, né? De conseguir superar essas pseudo-atitudes aí que Jefferson falou tão bem e sentimentos que a gente fica querendo fingir uma coisa e na verdade o que vai no nosso íntimo é outra. E quando chegam os trabalhos é porque eles lá já estão vendo a nossa transformação, né? Então a gente sempre agradece e vai com, né, com borboletas no estômago, mas a gente encara porque é por aí, é por aí. E também queria dizer, Henrique, que eu nem preciso voltar, né, no meu dia, porque a Carlinha já falou tudo aí. Nem Bom preciso trabalho, vir falar aí Patrícia. Não, das o boas trabalho te obras dos cristãos. chamando. Não vale fugir, não. Olha, Exatamente. Ela já complementou tudo aí, já falou tudo. Mas, e também, quanto ao que o Adalberto falou, né, dos não sei quantos evangelhos aí, café, almoço, né, que existem e que não adianta a gente ficar só na palavra, que essa lição nos chama, né, a gente sair dessas pseudos atitudes que a gente acha que tem, mas no fundo não tem. Essa semana, no nosso NEP aí, estudando, estamos no começo do Evangelho de Lucas, estudando aí o anúncio da chegada do nosso mestre, falando da vinda desse reino, né, que vai ser eterno e durará para sempre. Eu peguei um trechinho aqui de um livro da Alzira Bessa, né, que é a nossa querida irmã aí, neta de Eurípides Barçanufo, lá com esse trabalho maravilhoso de sacramento, com a evangelização de espíritos, com o Colégio Allan Kardec, que realmente esses são irmãos que estão aí vivendo o evangelho e buscando trazer para essas crianças e para quem participa dos estudos essa vivência, né? E ela diz assim, nesse livro aqui, O que é evangelização de espírito. Ela diz assim, há 2000 anos recontamos a história de Jesus sem a preocupação do entendimento profundo de suas lições que transformam a vida e fortalecem o encorajamento do espírito a mudar. Não perturbemos mais o pensamento dos espíritos como fizemos no passado, entorpecendo a inteligência, estabelecendo dogmas, criando rituais exteriores sem que o espírito absorvesse a verdade. Não ludibriemos mais as consciências, pois Jesus muito espera de nós
que já o compreendemos e lutamos para que a sua lição seja vivenciada na nossa intimidade espiritual. Sede perfeitos, disse Jesus. Como ser perfeitos sem desvendar o caminho do amor, da renúncia, do desprendimento, da caridade, da benevolência? Como viver sem sentir a grandeza na intimidade profunda do nosso ser? O Evangelho de Jesus precisa ser compreendido na sua simplicidade e na grandeza dos seus ensinamentos. Então, uma pessoa aí que tem autoridade moral e está fazendo um trabalho, né? Claro, ela continua aqui, o capítulo é maravilhoso, para poder nos passar que vale a pena vivermos o Evangelho não mais de boca, e sim de coração e de atitudes verdadeiras. Obrigada, Carlinha. Obrigada por tudo. Patrícia, minha querida, boa tarde, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Isso é muito relevante, realmente, não basta a gente só ficar no estudo, ficar ouvindo, se nós não tivermos a atitude de partir para o trabalho, né? Realmente a gente tem que fazer essa nossa doação, né? Sair daquele pedacinho nosso, daquele nosso quadradinho, a gente tem que realmente partir para frente, né? Ir para frente, né? E eu estava, enquanto a Carla vinha explanando, vinha falando, veio tantas reflexões, e Adalberto comentou tão bem, e Jefferson também, e agora você. Veio tantas questões, e aí eu lembrei de um caso que a Maíse contou faz um tempinho. Maíse Braga, ela fez um comentário recordando de Chico, né? Que ela contando, né? Que todos os dias o Chico, né, levantava, sentava na beira da cama e pensando em tudo que podia acontecer naquelas 24 horas, ele dizia: Senhor, só mais um dia. E acabou vivendo 92 anos, né? Ele sabia, ele sabia muito bem que as pessoas, ao longo daquelas 24 horas, o procurariam com os dramas mais terríveis, não eram poucos, né? E ele precisava, apesar de todas as dificuldades que ele tinha, de saúde, de solidão, que muitas das vezes, a gente acha que Chico não tinha essa tristeza, essa solidão, a saúde dele também era muito debilitada, né? Então, muitas das vezes, as pessoas que o procuravam não pensavam muitas das vezes. E ele tinha que estar a posto para deixar nos corações de cada uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Por isso, Jesus dizia: se alguém te pede 1000 passos, caminha mais 1000. Se alguém te pede um manto, doe também a capa, sempre nos propondo a fazer um pouco a mais. Se não nos dermos os primeiros passos, não nos esquecemos disso. Vamos em busca, ajudar sempre, sem ter vergonha, porque quando a gente já tem esse conhecimento, já tem essa lição que o Cristo já nos deixou há mais de 2000 anos, esse chamamento há mais de 2000 anos, não, eu acho que quando a gente lê o Evangelho, a gente logo já se olha e fala: poxa, eu preciso realmente fazer algo pelo meu próximo, fazer algo por alguém tão necessitado, porque o momento ele vai chegar para todos nós, aonde nós estivermos, temos que exercer o evangelho em nossas vidas. Tudo que a gente aprende, a gente realmente deve pôr em prática, né? Tudo que a gente ouve no evangelho é uma carta viva para os nossos dias tão ainda angustiados, né, na nossa essa pequena existência que nós passamos. Eu eu dei uma lida no livro de Chico Xavier, no capítulo 60, o livro da Esperança também. Eu achei muito legal um trecho onde ele fala, é, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tais quais somos, né? Então,
nesse livro tem um trecho que ele assim fala bem, que vem de encontro com tudo que já foi dito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, né? Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu. Não basta dizer sou cristão. Para que alguém seja um seguidor do Cristo, procurai os verdadeiros cristãos e as reconhecereis pelas suas obras. Declara-se-te não sadio o propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria, entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês, deitas aflitivo, olhar para frente, para fora, e frequentemente cobiça sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezos a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever restante cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho a conquistas superiores. E se eu tivesse dinheiro, reclama mais triste. Mas esquece-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Se eu possuísse mais cultura, asseveras mostrando verbos desapontados, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes, subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difíceis, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Então, é o que vem de encontro com que tudo que já foi dito, e eu sempre tenho algo assim, que eu sempre trago para minha vida, assim, desde quando talvez eu ouvi uma frase de Chico, que ele falava, ainda bem que sou eu que estou passando por certas situações hoje, graças a Deus sou eu, porque eu já compreendo. Se eu fizesse o que a pessoa já está me fez mal e eu devolvo no mal, eu ainda continuo no mal. Se hoje eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque graças a Deus sou eu que estou passando e não eu fazendo a pessoa passar por aquilo. Então, assim, esse entendimento já começa a ter em mim essa já faz uma certa é uma grande já assim não uma descoberta, mas é um caminho que só você pode trilhar. É só você quando você tem a oportunidade de realmente fazer valer a pena o tudo que você aprende, tudo que você escuta, ouve e realmente põe para dentro do coração e traz para fora em forma de, de um olhar mais compreensível das pessoas, aqueles que realmente necessitam de uma palavra de carinho, uma palavra de socorro, muitas das vezes, aquele irmão difícil, que a gente muitas das vezes leva uma fechada no trânsito, já vem a nossa testa parece que ela já franzinha, né? Filha da mãe. Aí é quando a gente perde um pouco da nossa encarnação. Assim, não que perde completamente, mas a gente já dá eu ainda não aprendi. Que a Gratidão. gente possa ser realmente exemplo, né, Henrique, durante todo o tempo mesmo,
aprendendo, como você falou, percebendo, né? Patrícia trouxe aí no chat, né? O que Chico dizia, né? Que é melhor a gente receber a ofensa do que a gente ofender, né? Então, que a gente pense sobre isso e que a gente se inspire nisso, mas que a gente também não se compare com os nossos irmãos, né? Pensando, olhar, falar, nossa, olha lá, a Patrícia, ela fala com tanta facilidade, eu tenho tanta dificuldade, nunca vou dar conta, né? Então, assim, ela já tem a experiência dela, tem a vivência dela, cada um de nós tem a nossa, e todo trabalho que a gente, às vezes, eu tenho outras, né, afinidades, né? Cada um de nós tem os nossos talentos. Então, de repente, o meu talento não é a fala igual da Patrícia, mas eu posso ter um outro talento que pode também ajudar, consolar, né, e a trabalhar, né, desenvolver dentro de mim e sendo exemplo para quem está ao meu redor, para que a gente possa, então, trazer o reino dos céus para dentro de cada um de nós através das nossas atitudes. Eu não preciso ter as mesmas atitudes que o meu irmão, mas eu preciso saber que eu tenho condições de fazer alguma coisa. Então, descobrir como que eu posso fazer isso para vivenciar aí o evangelho, né? Então, com uma jornada diferenciada, a gente consegue, né? Cada um de nós com a sua individualidade, com as suas peculiaridades, a gente sabe o que a gente precisa melhorar em nós, cada um de nós tem isso, né? A gente está lá, está na nossa consciência esse item, então a gente não pode se comparar com o outro, né? A gente entender que essa jornada para poder vivenciar e trazer para dentro de nós o reino de Deus é diferente, né? O que eu tenho para modificar em mim é diferente do que o Henrique tem, do que a Ana tem, do que o Robson tem. Cada um tem aí a sua, né, a sua jornada, o seu caminhar. Então, que a gente entenda, né, que a gente apreenda e que a gente tire, então, o espírito da letra e a gente traga isso para o nosso dia a dia, nos modificando e deixando, né, de fazer a oração da boca para fora e levar essa oração aí para dentro de nós, para que a gente possa se modificar e aí sim entrar no reino dos céus. Carla, olha que legal o que a nossa amiga Daniele Ogawa, né? Que ela escreveu aqui. Nossa, aprendi com os amigos da Luz, de Mi, sempre escutar tudo e dizer, nós vamos aprender. Perdoa nossas dívidas, isso é para nós. Guardarei para mim. Nunca esqueci isso, passei para outros irmãos, até mesmo de outras religiões. Gratidão, a palavra de hoje é muito para mim. Nunca estou pronta. Realmente é para todos nós, né? Não é só para você, são para todos nós, né? Ainda estamos nesse caminhar de ir ao encontro com Jesus. Ainda estamos longe de chegar até Ele. Gratidão, Carla. Gente, eu vou deixar mais alguns minutos, se alguém quiser pode fazer. Muito bom te ouvir, Carla, muito bom ouvir todos vocês, e a gente está juntos aqui estudando e tentando assimilar um pouquinho mais essas palavras de Jesus. E só a título de curiosidade, eu descobri agora há pouco, que eu estava olhando aqui o Novo Testamento, esses dois itens que iniciam aqui o tema de hoje, o Senhor, Senhor, não entraram todos no reino dos céus, depois ele fala da casa construída sobre a rocha, sobre a areia, é a última fala do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte é Mateus capítulo 5 a capítulo 7 no Novo Testamento, e está aqui no capítulo 7, eu fui olhar aqui só para contextualizar um pouquinho, e é a última fala, quando ele fala da casa construída sobre areia, e que vem a chuva, as torrentes, sopram os ventos, e desaba e grande foi a sua queda. É ali o último versículo, é esse ali, que ele encerra o Sermão do Monte. Depois tem outros dois versículos, que é a reação das turbas, da multidão, né? É só a título de curiosidade. Eu não sabia, descobri agora há pouco. E esse estudo de hoje, ele é bastante profundo não só no sentido de que tem muitas lições aqui para a gente procurar assimilar,
mas profundo no sentido de que ele vem de encontro ao nosso íntimo, às profundezas da nossa alma, né? Porque ele começa ali, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, ou seja, não basta a gente só ficar falando, mas a gente tem que agir, a gente tem que fazer. E aí eu lembrei aquela historinha, acho que todos devem conhecer, daquela passagem, o palestrante lá todos os dias, sempre dando palestra, e toda vez chegava um senhorzinho, sentava lá no fundo, acho que todos devem ter escutado já, né? Sentava lá no fundo e saía, terminava a palestra, saía, e assim sucedeu, passou o tempo, os dois morreram, chegou no plano espiritual, tá lá o palestrante todo opaco, meio sem luz, e ele encontra aquele senhor que ele via sempre chegando lá sentando no fundo lá, assistia a sua palestra, acabava a palestra, saía rapidinho e ia embora, e vê aquele senhor lá no plano espiritual todo iluminado, e aí chega nele e fala, nossa, né, eu fui um palestrante ali, acho que você me conheceu, que você estava sempre nas minhas palestras, eu sempre reparei você lá, sentava lá no fundo, assim que eu terminava a palestra, você já saía rapidinho e ia embora, e eu aqui sempre trabalhei na casa espírita e tal, e palestras, e estou aqui todo opaco agora no plano espiritual, numa dificuldade tremenda de ainda me entender, de me reconhecer, e você com toda essa luz, todo, né, como assim? Aí o senhor vira e fala, então, é que tudo que você falava, eu procurava praticar, eu saía dali e praticava, tentava, me esforçava por praticar, né? Então, e aí a gente vê essa lição e não basta falar, tem que fazer. Só que aí vai ainda mais a fundo, porque também não basta fazer, tem que sentir, né? Então, quando a Carla fala ali do reino dos céus, a explicação, e eu lembrei também ali do Boa Nova, quando Jesus fala que o reino dos céus é obra divina no coração do homem, né? Então, o reino dos céus está dentro de nós, é uma obra de Deus dentro de nós. E se é uma obra, está em construção, não está pronto. Nós não estamos prontos, nós estamos em construção. E que construção é essa de Deus em nosso coração, se não o amor? Então, mais do que a gente está falando aqui hoje, que não basta falar e que tem que fazer, não basta fazer também, né? Porque tem ali no começo, nós não profetizamos em vosso nome, nós não expulsamos demônios em vosso nome, né? Ou tomando para a gente, mas a gente está sempre na casa espírita, a gente vai lá trabalhar, a gente não dá palestra, a gente não dá passe lá, a gente não participa das reuniões mediúnicas, né? Ajudando os desencarnados mas não basta fazer, né? Porque às vezes eu estou fazendo, como disse o Jefferson, estou ali entregando a sopa, estou ali ajudando a preparar uma obra de caridade, uma assistência, mas pensando em quê? Sentindo o quê? Né? Às vezes eu estou pensando em, como disse o Jefferson ali, conseguir o meu pedacinho no céu, meu terreninho no céu, ou estou tentando angariar a minha aposentadoria, mas aí nem isso, porque a Carla também já desiludiu a gente, né? Porque ela disse que depois do trabalho é mais trabalho, então não tem aposentadoria também. Então, é isso. Eu vi uma vez do Elihá, antes até de conhecê-lo aqui no grupo, aqui nas participações dele, ouvindo áudios, não era nem palestras de vídeo, era áudios dele. Eu lembro dele uma vez falando assim que nem todo aquele que faz sente, mas todo aquele que sente faz. Então, é uma construção realmente, porque não é fácil, né? Não é fácil. Falar é o mais fácil de todos. Fazer é um pouquinho mais complicado, né? Exige um esforço, exige uma vontade, um pontapé inicial. Mas aí o sentir é do íntimo de cada um de nós mesmo, é essa construção divina em nossos corações e que só cabe a nós com a nossa sinceridade para com a gente mesmo, né? Porque se a gente não for sincero para conosco mesmo, com os nossos sentimentos, para com as nossas limitações, para com os nossos defeitos,
a gente não vai conseguir muita coisa. Então, assim, e é fácil a gente se iludir, né? É fácil a gente criar uma ilusão em torno de nós. Poxa, estou aqui falando, poxa, estou lá no centro trabalhando, poxa, estou, né? É, e se iludir dessa forma é fácil. Então, realmente a gente, como a Carla leu lá na primeira mensagem de Emmanuel, é adquirir essa consciência da própria responsabilidade, que foi o que você falou ali nos primeiros textos que você leu, é adquirir essa consciência. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente procurar realmente se conhecer, olhando para dentro de nós, talvez mais fácil a gente consiga se desvencilhar dessas ilusões que às vezes a gente cria e nem percebe, né? Às vezes a gente acha que está ali construindo a nossa casa sobre a rocha, quando ela está lá no meio da areia. Vem a primeira tempestade e a gente desaba, e né? A gente já, pronto, o mundo caiu, acabou tudo. Então, é difícil, não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho individual, mas, e aí vou repetir a Carla mais uma vez, que eu anotei, estava anotando aqui algumas coisinhas, é uma jornada individual, mas que vai se refletir e tem que se refletir no coletivo, né? Através desse nobre sentimento que é o amor. O amor como eu tenho para mim, quando se fala de amor, o significado como amar é querer bem. E aí você pega uma bola, daquelas bolas, sei lá, aquelas bolas de fazer exercício lá, que vocês fazem exercício, trapézio, esqueci o nome daquilo, e coloca como ponto final. Amar é querer bem e ponto final. Porque quando a gente ama com esse sentido, com esse significado de querer o bem, aí acho que a gente consegue tirar um pouquinho de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, todas essas dificuldades, vou colocar assim, que ainda nos atrapalham e muitas vezes sem a gente perceber, sem a gente se dar conta. E é isso, gente. Muito bom, Valmir. Muito bom mesmo. Que a gente possa, Henrique, posso falar um pouquinho com o Valmir? sim. Valmir, eu estava com saudade de você, viu, Valmir? Você fez falta aqui. Onde é que você estava? Desculpa, não pude ir. Estava com saudade de você aqui no Evangelho, falando essas coisas. Aqui no Evangelho também, Você fica desculpa falando essas também, coisas para desculpa nós pela aí. ausência. Aí a gente vai ter que trabalhar, não pode. Bom, se tiver tempo ainda, por causa do horário, né? Eu não sei o horário da Carla, do pessoal que está aqui, eu gostaria de fazer um pequeno Por favor, comentário. Neide, fique à vontade. Ok? Fique à Então, eu vontade. estava... desculpa. Estava pensando, né, sobre esse Senhor, Senhor, que a gente sempre chama, às vezes, da boca para fora, sem aquele sentimento profundo, né? Então, aconteceu um fato, assim, eu vou passar bem rapidinho, onde eu acho que faz, para mim, faz parte também desse estudo. Na quarta-feira aconteceu um acidente com a minha cachorrinha, então, como a Carla mesmo disse, todos nós temos, né, nossos apegos, defeitos, nossos medos, e eu tenho um apego com a minha cachorrinha muito grande. Então, ela, do nada, aconteceu uma coisa com ela, ela gritou e ela ficou paralisada, com a perninha para cima, assim, e não se movia mais. E aquele medo já veio. Mas eu não sei o que aconteceu, se tanto que, como eu disse, né, a gente vai estudando, vai aprendendo a ficar um pouquinho mais confiante nesse Senhor, Senhor, que nós sempre dizemos. Então, eu entrei em oração imediatamente, liguei para o veterinário para atender de emergência, e do jeito que ela estava, eu pensei, fraturou, com certeza. Mas sempre ali. E fomos até o veterinário, já fazendo prece no carro para a espiritualidade, que auxilia também os animaizinhos, os médicos que estão lá, os enfermeiros, e já fui em prece, a minha filha dirigindo e eu em vibração mesmo. Eu realmente, quando cheguei naquele hospital, eu tinha certeza que não estava sozinha.
E aí ela foi atendida, fez todos os exames, não teve fratura, mas ela tem uma hernia de disco no pescoço e na coluna, 2 herninhas, então ele disse, olha, provavelmente ela está com uma pressão, né? Não sei falar muito bem assim, mas está com uma pressão e o cérebro não passa aquele sinalzinho, então já está afetando a parte motora, né? Então ela está com esse problema. E eu fiquei muito triste porque ele passou remédio por uns 3 dias para depois ver o que tem que fazer sobre isso. E eu voltei para casa, mas incrivelmente esse dia eu não parece até que os estudos que a gente vai fazendo você vai ficando mais firme, né? Então eu não conseguia sentir tanto medo como as outras vezes. Era mais uma fé mesmo, aquela certeza de que você não está sozinha, né? Quando eu voltei fazendo pré, sentei no sofá, eram 2:30 da manhã, da tarde, e comecei a fazer prece com ela no colo, porque ela continuou com a patinha estirada e prece. E aí, quando vinha um pensamento negativo, eu dizia: aonde está a sua fé? Né, eu, Janai, né? Eu acho que o meu amiguinho aqui, espiritual, meu anjinho, aonde está a sua fé? Nós nunca estamos sozinhos. Sempre vinha um pensamento bom, sempre vinha aquele pensamento de que, cadê aquela confiança? Né? Nada acontece sem a permissão do Pai, nenhuma folha cai sem a sua permissão. E quando deu 3:30 da manhã, eu dei uma cochiladinha, da tarde, né? Eu dei uma cochiladinha, assim, fazendo preces. E nisso o telefone tocou. Eram 3:50 da tarde aqui. No Brasil, seria 3:50 da manhã. E aí entrou uma mensagem do meu irmão, que eu não tenho falado com ele há uns dias, pelo menos uns 10 dias. E a espiritualidade usou o meu irmão, que não é espírita, ele é católico, como disse, todos nós somos médios. Não somos porque somos espíritas que só nós vamos ter a mediunidade ou vamos receber algo de Deus, algum auxílio, algum apoio. Então, o meu irmão, ele sempre me chama, oi, minha irmãzinha querida, me manda mensagem de voz. Engraçado que ele disse boa tarde. Ele disse boa tarde, e eu estou passando aqui para te dizer que seja no momento da dor ou da alegria, para você continuar firme na sua fé, porque Deus nunca nos abandona. E ele disse que Maria, ela tenha fé nela, mas não esqueça, na tristeza ou na dor, porque você não está sozinha. Então confie, não sei o que está, não sei o que está passando, esteja o que esteja passando, você sempre vai estar abençoada, siga com a sua fé. Eu disse, ai, meu irmão, escrevi, meu irmão, palavrinhas, eu estou passando por um momento assim, assim, mas ele ficou sem responder. E no final ele disse, eu não consigo escrever rápido, mas aqui eu só estou te dizendo o que Deus me mandou te dizer. Tenha fé e continue firme. Eu fiquei, e já não apareceu mais. Então, eu fiquei tão emocionada com o poder divino, que é a gente confiar no Pai Celestial, porque eu estava muito tensa. Então, eu sempre digo, Senhor, ai, Jesus, mas naquele momento, a minha fé, parece que eu disse, não, você não está mais sozinha, Neide. Você está estudando, cadê? Cadê a sua fé? O que você está fazendo? Então, usou meu irmão de madrugada, depois, no outro dia, falando com ele, ele disse que acordou 3 da manhã, pensando em mim o tempo todo, e viu uma mulher do lado dele, no sonho dele, ele me contando, e tinha uma mulher com a perna estirada. Vocês já perceberam a, a ligação? Era a minha cachorrinha, que estava assim, né? Então, eu passei isso aqui com vocês, eu fiquei muito emocionada, porque se a gente realmente fazer a nossa casinha lá naquele lugar que não cai, é a mesma coisa da nossa fé. Não se deixar abalar por qualquer coisa. É difícil, mas a nossa fé tem que ser inabalável, confiante, não somente da boca para fora. Eu estou falando o caso de um cachorrinho, né? Que é um ser também que tem dorzinha. Mas isso vale para muitos outros casos da nossa vida, né? Bom, era isso, gente. Se estiver fora, me digam, tá? Muito obrigada. Nem um pouco, Neide. Muito bom. Obrigado pelo teu relato. Isso é muito bom, porque a gente... Chico, ele
ele tinha ele sempre tinha algo para nos ensinar, né? E desse modo, tem uma historinha que contam dele, do Chico, né? Deixa eu tentar lembrar, mas é muito, que ele falava, atendendo a um enfermo, né? É, eu acho que é alguma coisa assim, né? Que ele falava. E Chico, em determinada ocasião, ele sempre passava, saía, né, pela manhã, todos os dias, à hora do almoço, somente limitava-se a dizer que visitaria um enfermo necessitado de atenção. Antes de sair, Chico, apenas pedia, né? Benedito, faça o favor de me preparar um franguinho bem macio que preciso levar a um doente. Lembre-se de que deverá ficar bem tenro, pois ele está muito fraco, precisa fortalecer-se pouco a pouco, dia a dia. Assim, diariamente, saía Chico levando uma vasilha com o alimento, cuidadosamente preparado por esse amigo dele, Benedito, né? No íntimo, guardava ele uma grande curiosidade acerca da identidade daquele doente, mas Chico nada dizia a ele. Após algum tempo, ele resolveu seguir Chico pelas ruas de Uberaba com o objetivo de conhecer o misterioso enfermo que lhe merecia tanta atenção e cuidado. Atravessávamos o bairro, Chico, à frente, internou-se no, internou-se no matagal, fui atrás dele, seguindo-lhe os passos sem que me visse. Para minha surpresa, deparei-me com a cena comovedora. Bem no fundo da mata, lá estava o Chico atendendo ao enfermo, em questão, que nada mais era que um cãozinho machucado e faminto. Então, a gente vê que não é só a questão de nós olharmos para os nossos irmãos que tão necessitados, mas temos essa necessidade de cuidar desses irmãozinhos que são colocados em nossos cuidados, né? Os animaizinhos. Isso é muito bom. Obrigado pelo relato, Neide. Então, gente, já são 9 e já passamos um pouquinho do nosso horário. Então, vamos passar para a nossa vibração e oração final. E é só agradecendo o carinho de todos. Te agradeço, Carla, pelo carinho. Obrigado pela disponibilidade de estar, do seu tempo de estar conosco, estudando junto e trazendo boas reflexões para os nossos dias. Obrigado, Valmir, Adalberto, Patrícia de Rois, nossa, uma irmã muito querida. Marcos Bragato também, Ana Yoshida, Maria de Moura, Melvi, Robson Bim, meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter você no nosso estudo de hoje, meu amigo. Daniela Ogal, muito obrigado pelo carinho também. Alice Saito, sejam todos abençoados pela luz do Cristo. E gratidão a todos. Então vamos assim já para nossas vibrações, então, por favor. A Melvin que fará a nossa vibração e Valmir fará a nossa oração final. Por favor, Melvin, fique à vontade. Gratidão a todos. E assim, com os pensamentos elevados e com o coração cheio de gratidão, vamos vibrar pela paz ao mundo, vamos vibrar também pela paz dentro de cada um de nós, por todos aqueles que necessitam receber as nossas vibrações, aqueles que se encontram em hospitais lutando pela vida, os órfãos, os idosos nas casas de repouso, os presos nos presídios, algumas pessoas se encontram nos presídios que elas mesmas se criaram. Vibremos por todos os necessitados, vibremos pelo nosso trabalho,
Vibremos pelos nossos vizinhos. Vibremos pelos nossos familiares. Vibremos por nós mesmos. Vibremos por todas as mães. Aquelas mães que puderam ter a graça de gerar um filho e aquelas que, com o coração, receberam um filho. Vibremos também por Loiane Onishi, que desencarnou, Sumiko Yoshikatsu, Mitsuo Yoshikatsu, Kosei Arakaki, Koshin Fuentes, Salete Maria Facchini, Sérgio Caligiuri, que estão lutando por um câncer, Incoronata Vulso, que teve uma cirurgia. Vibremos pelo nosso grupo de estudo e por todos os grupos de estudos que divulgam a nossa doutrina. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos todos uma boa semana e que consigamos colocar em prática todas as lições aqui recebidas. Que assim seja. Assim, Pai, mais uma vez, deixamos aqui a nossa gratidão por este encontro tão fortalecedor, por este encontro tão esclarecedor, por este encontro que nos convida a uma vez mais olharmos para dentro de nós, buscando extrair os melhores sentimentos, os melhores pensamentos e transformá-los nas melhores ações em nosso dia a dia. Que assim possamos, no decorrer da semana, levar conosco o sentimento que agora estamos sentindo, essa paz, essa serenidade, essa fé, esse amor que nos envolve neste momento. Que possamos tê-los conosco e oferecer a todos os corações que nos rodeiam, em nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, em nosso lar. Assim te agradecemos mais uma vez, ó Pai. Agradecemos toda a espiritualidade amiga, os nossos mentores, o mentor deste nosso grupo. E que com a vossa permissão possamos encerrar mais este encontro e que estejamos juntos no próximo sábado, de corações abertos, cheios de bom ânimo, para mais uma lição, para mais um estudo. Graças a Deus. Obrigado, Valmir. Obrigado, Melvi. Eu só esqueci de agradecer a todas as mamães de hoje, pelo dia de amanhã, né? Amanhã será o dia de nossas mamães. Parabéns a todas as mulheres mamães e as futuras mamães. Gratidão e uma semana abençoada a cada coração que esteve junto de nós hoje. Que possamos, assim, seguir firme nesse ideal. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite.